Senhor vai falar com você. Nós vamos já começar com essa canção, você pode pegar a tua Bíblia, Daniel, capítulo 6. Já vai pegando aí, mas nós temos que começar já com essa canção que nos introduz na meditação de hoje. É muito forte. Não tenhas medo. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Você já aprendeu? Canta comigo. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Escuta isso. Não tenhas medo. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenho medo, Deus comigo está. Confio nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Hoje a palavra é forte para mim e para você. O Senhor quer dizer qual é o posicionamento que você precisa ter diante da tua vida. Como que eu tenho que me posicionar diante da vida? Meu filho, minha filha, às vezes você está chegando hoje. Você está aqui pela primeira vez. Eu quero te acolher. Depois, você já se prepara na hora para você escrever aí se você está aqui pela primeira vez, mas já se sinta muito acolhido. Eu quero só recordar a você esse caminho que nós fizemos, começamos ontem em Daniel capítulo 1, trazendo para você quem é Daniel. Daniel é da linhagem real, mas só que Daniel, o povo, foi entregue à Babilônia. Então Daniel vai ser preso, ele vai ser levado como escravo para a Babilônia. Então, Daniel da família real, mas vai ser escravo. Só que Daniel, ele não negociou os seus princípios. Daniel não negociou seus princípios. Então, ele não bebeu o vinho e se manteve. Teve coragem de dizer para o chefe dos eunucos, olha, eu não vou me contaminar com essa comida. Ele enfrentou o primeiro passo, porque às vezes, quando a gente precisa se firmar diante de uma posição, a gente tem medo de desagradar as pessoas. Mas lembra de ontem? Eu estou fazendo aqui, recapitulando rapidinho, tá, família? Aguenta firme aí, é bom a gente sempre ouvir um pouquinho de novo. Relembrando, às vezes a gente quer agradar as pessoas, mas a gente se desagrada e desagrada a Deus principalmente. É melhor cair na mão dos homens do que cair na mão de Deus. Então, primeiro princípio que não se deve romper.
Eu não posso negociar. Aquilo que é princípio, aquilo que é verdade, aquilo que é lei, aquilo que é pedido de Deus, não se negocia. Então Daniel teve coragem. Mesmo ali com medo, ele não negociou o seu princípio. Ele se manteve, não bebeu vinho. Ele conseguiu, o chefe dos eunucos aceitou a proposta, aceitou alimentar eles só com vegetal e água, e eles foram assim, então, apresentados ao rei e foram os mais belos. Aqueles que fizeram esse jejum acabaram no final sendo escolhidos, ficaram os mais belos. Pronto, foram escolhidos, Daniel foi elevado a governador. Só que aí, no meio disso, o rei coloca um decreto. Ele ergue uma estátua e diante daquela estátua, quem não se prostrasse diante da estátua e adorasse aquela estátua, não seria salvo, seria levado à fornalha ardente. O que Daniel faz? Não se prostra diante da estátua. Adorar só a Deus? Não vou me prostrar diante de uma estátua. O que acontece? Daniel, então, foi levado para a fornalha. E o que acontece? Entra um anjo e protege ali Daniel. Mas o que Daniel faz junto com seus amigos dentro da fornalha? Capítulo, vamos lá para a família, capítulo 3. Os 3 jovens na fornalha. O rei fica chocado com aquilo, porque os 3, capítulo 3, versículo 24, os 3 ficaram passeando no meio do fogo, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. E Azarias, de pé, orou, abrindo a boca no meio do fogo. Bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, e teu nome é louvável e glorioso pelos séculos. Meu filho, minha filha, começa aqui a nossa meditação de hoje. No meio do fogo, qual é a sua postura? Quando chega aquela conta que você se depara e você não tem dinheiro, quando chega aquela notícia que tira teu chão, quando chega aquela perseguição, aquela traição, quando você se depara com uma situação que dói, qual é a sua postura? Começa aqui aprendendo com Daniel. De pé, no meio do fogo, ele disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais. Ele louvou a Deus. Você sabe louvar a Deus no meio da provação? Você sabe glorificar a Deus no meio da provação? Aquele que louva, vê milagres. Eles começaram a louvar. Pois tu és justo em tudo o que por nós fizeste. Minha gente, eles estavam no meio do fogo. Tu és justo. Será que a gente tem coragem de dizer tudo o que me acontece tem propósito? Será que você tem coragem de olhar a situação que te ronda e dizer assim, não, agora isso aqui não, agora Deus pegou pesado. Agora isso aqui não, Senhor, isso aqui não, isso aqui, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Esse acidente, esse assassinato. Amados, tem horas que tem coisas que é difícil mesmo. Muito difícil, é um desafio de fé. É estar no meio da fornalha, é fogo que queima. Eles estavam à beira da morte. E disseram, tu és justo em tudo o que por nós fizeste. É muito difícil. Não é simples não, eu sei que o que eu estou dizendo não é simples. Mas você que já me acompanha sabe também tudo aquilo que eu passei, tantas coisas que a gente já passou, não é simples não. Não foram coisas fáceis. E Deus foi ensinando, Deus foi treinando. É isso que Ele quer fazer com você, Ele quer treinar você para ser vitorioso sempre. Aí o que aconteceu? O anjo do Senhor, versículo 49, você já pegou aí sua Bíblia? Família, Bíblia na mão. Vai, coragem, tem que ter Bíblia na mão.
Cristão sem Bíblia é cristão perdido, é cristão sem arma de proteção na hora da guerra. Corre lá, tem que ter Bíblia. Não tem não, bora comprar. Tá certo? Bora comprar uma Bíblia, porque aqui nós somos formados e forjados na palavra. Coragem. O anjo do Senhor, porém, desceu para junto de Azarias e seus companheiros, impeliu as labaredas para fora da fornalha e fez surgir no meio da fornalha um vento. É por isso que tem horas que as pessoas olham para nós no meio da batalha, como um dia uma pessoa, eu pregando, uma pessoa terminou e disse assim, Raquel, você fala isso tudo porque você não passa por dificuldade. Essa carinha sua aí, ó, filhinha de papai, vidinha boa, você não tem problema. Não vontade de rir, eu digo, meu filho, minha filha, se você sentar aqui comigo e eu te contar um pouquinho da minha história, você vai perceber que isso que você está querendo agora é uma justificativa para não se converter. Às vezes a gente quer justificativa para ficar reclamando, às vezes a gente quer justificativa para dizer, não, mas a minha história é mais terrível, por isso que eu não consigo fazer isso aqui. Não. É porque na hora da provação, aquele que crê, aquele que confia, na hora da provação Deus manda um vento que nos ajuda a passar. Agora fala aqui para mim, quantas provações que você já passou que hoje você para e olha para trás e diz, gente, se não fosse Deus eu não aguentaria. Se Deus não tivesse realmente mandado um vento, eu não teria aguentado não, eu não teria suportado. Bora reconhecer, vai, escreve aqui, Raquel, é verdade. É verdade. Eu não teria passado. Olha aí, quantos dizendo é verdade. Eu não teria aguentado. Olha aí, verdade, Raquel. Viu, você começa a reconhecer que Deus já mandou vento no meio de tribulações. Eu me lembro muito bem disso, o dia que minha mãe morreu. Eu só dizia, Senhor, dai-me força para passar por esse momento. Dai-me força. Eu ensaiei, porque todas as vezes que eu pensava, um dia que eu perder meu pai e minha mãe, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu ensaiava, me dá força para passar por esse momento, porque isso não é simples. Perder pessoas não é fácil, mas me dá força para eu aguentar. Passamos o dia da notícia, o dia do hospital, quando chegou a noite eu me lembro que eu disse para Carla, eu falei, mas amanhã, a hora do enterro, se Deus não me pegar no colo, eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu só pedi a Jesus, não me deixe dar um contra-testemunho, porque meu medo era dar contra-testemunho. Eu creio no céu, eu creio em Ti, eu creio que tudo concorre para o bem, mas a dor está terrível, está imensa. Me ajuda a passar. E é tão impressionante, porque eu sentia o vento, os anjos, a força de Deus comigo ali naquele momento. Quantos não podem dizer isso? Raquel também. Também passei por situações que se não fosse sustentada pelo céu, eu não teria aguentado. Olha aí, quantos estão dizendo? Olha aí, quantos estão dizendo? É isso mesmo. Deus vai mandar. Deus manda esse vento. Só que aí, amados, olha o que aconteceu. O rei olhou e disse, ei, mas eu não tinha botado 3 jovens na fornalha, eu estou vendo 4, o que é isso? E ali o rei viu, mas eles estão soltos, nós não amarramos eles. O rei se dobrou. Quando o rei se dobrou, o rei manda eles saírem. E aí, versículo 95, vai lá no versículo 95, Nabucodonosor prorrompeu. Quer dizer, ele exclamou, ele ficou chocado com aquilo. Bendito seja o Deus de vocês, que é isso, que Deus é esse, que mandou seu anjo libertar seus servos, que nele confiaram. Eles contrariaram o decreto de um rei, entregaram os próprios corpos para não servirem nem adorarem outro Deus a não ser o Deus deles. Da minha parte, o rei não se aguentou. Da minha parte fica estabelecido esse decreto, que todo povo, raça ou língua, que proferirem alguma blasfêmia contra o Deus deles, seja esquartejado. Pensa, foi muito forte. O rei ficou tão impactado que ele disse, quem falar contra o Deus desses 3 aí, seja esquartejado e a sua casa transformada em entulho.
É muito forte, está escrito aí. Pois não existe Deus capaz de salvar igual a este. Ô, glória! Ô, glória! Pode dizer, esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Só que aí, família, olha lá. Nabucodonosor vivia tranquilo em sua casa, feliz em seu palácio. Capítulo 4, a vida vai acontecendo. Daniel interpreta sonhos, Daniel está crescendo. E aí, família, o que acontece? Quando a batalha é grande, A graça é abundante. Daniel está crescendo. E cresceu também o quê? Inveja, ciúme. Já aconteceu isso aí na sua vida? Já aconteceu? Já aconteceu na minha, quando eu comecei a testemunhar o poder do sangue de Jesus. Já teve médico querendo contrariar, me internar, provar que é mentira, é um envenenamento, é tudo. Porque incomoda, quando a gente reluz a graça de Deus, incomoda. Aí, Daniel começou a incomodar. Capítulo 6, versículo 4. Olha o detalhe da palavra. Daniel estava acima dos outros ministros, pois tinha um espírito tão fora do comum que o rei estava pensando em dar-lhe a autoridade sobre todo o reino. O rei ficou tão impactado com Daniel que queria dar toda a autoridade do reino para ele. Foi então que os ministros começaram a procurar uma oportunidade para pegar Daniel. Então, deixa eu já te explicar qual é a palavra forte de hoje. Não tenha medo dos invejosos. Não tenha medo da batalha. Não tenha medo daqueles que tramam contra você. Não tenha medo dos momentos maus. Quando o momento mau estiver se levantando, meu filho, minha filha, você vai lembrar agora de Daniel. Quando você estiver passando por um momento difícil, você vai lembrar. Pera lá, qual personagem bíblico vai me ajudar agora? Daniel. Daniel vai te ajudar. Eles simplesmente começaram a tramar contra Daniel. Então, o que eles fizeram? Eles foram até o rei e programaram tudo. Os ministros, os prefeitos, governadores, conselheiros, nós estamos todos de acordo que tu, ó rei, promulgues um decreto real, uma interdição, estabelecendo que toda pessoa que no prazo de 30 dias fizer alguma prece a outro Deus ou homem, se não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha a trama. O rei naquela hora não lembrou mais de nada. O rei disse, muito bom, gostei dessa ideia. Ninguém pode honrar ninguém mais do que eu. Entrou a soberba também no coração do rei. O rei foi lá e fez o decreto. Só que eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Lembra o que eu te disse ontem? Um colecionador de milagres não se faz da noite para o dia. Ah, porque eu rezei uma semana, porque eu fiz um cerco de Jericó, porque eu fiz a quaresma de São Miguel. Ei, não se faz um colecionador de milagres da noite para o dia. Quem persevera, avança. Olha comigo aí. Daniel, versículo 11. Bora lá. Qual capítulo, Raquel? Capítulo 6, versículo 11. Daniel, ao saber que o rei tinha assinado o decreto, foi para casa. No andar de cima, Daniel se escondeu com as janelas abertas. A Bíblia faz questão de dizer isso. Por quê? Porque o judeu, ele tem essa prática de rezar para o lado de Jerusalém. Então, Daniel, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava para abençoar e louvar ao seu Deus. Ei, meu filho, minha filha, você tem colocado essa prática na sua vida? É por isso que nós temos aqui essa prática. Nós já amanhecemos com a vitória do dia. A vitória de hoje. A gente já amanhece fazendo a oração. E é 1 minuto e meio.
Que não é 5 horas de oração, não. 1 minuto e meio, a gente já amanhece. 5 horas da manhã eu já coloco a oração lá para você. Você já amanhece fazendo essa proclamação. Hoje nós estamos proclamando a vitória. Hoje nós estamos fazendo uma oração muito forte. Se você não fez a vitória de hoje, tem que fazer. Salva-nos, Senhor, do erro. É muito boa essa oração que a gente fez hoje. Começamos o dia assim. Meio-dia, nós nos unimos e clamamos, Maria, passa na frente. E agora à noite, nós nos unimos, aí sim a gente 1 minuto e meio, 17, 18 minutos. E aí sim, à noite, a gente tira o nosso horário para aprofundar na palavra, proclamar o sangue de Jesus. 3 vezes ao dia. Daniel parava para rezar. O que eles fizeram? Surpreenderam Daniel. Pegaram Daniel rezando. E aí, chegaram para o rei e disseram, olha aqui, o seu queridinho, Daniel, o que ele estava fazendo? O rei não teve o que fazer. Daniel vai para a cova dos leões. E olha só, versículo 19. O rei voltou para o palácio e passou a noite em jejum. O rei, porque ele não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer. Ele promulgou, tinha que ser cumprido o decreto. Sem que lhe levassem comida alguma, perdeu o sono. No dia seguinte, ele se levantou bem cedo e foi logo correndo para a cova dos leões para ver o que tinha acontecido com o pobre do Daniel. Chegando à cova, o rei chamou Daniel com voz lacrimosa. Porque o rei não queria não aquilo. Ele já chegou, imagina, com medo. Daniel. E olha o que o rei disse. Versículo 21. Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem sempre cultuas, foi o mesmo capaz de livrar-te dos leões? Porque o rei já tinha tido a experiência. Ele já te salvou do fogo. Ele não há de te salvar agora dos leões? O mesmo foi capaz de te salvar? Meu filho, minha filha, não importa. Às vezes você vai dizer assim, Raquel, mas minha vida é de muita batalha. Minha filha, olha essa vida de Daniel. Virou escravo, foi para a fornalha, foi para a cova dos leões. Rapaz, quanta aprovação na vida desse homem. Eis a visão errada. Você não tem que olhar a sua vida assim. Ai, minha vida é cheia de batalha. Não, você não tem que olhar a sua vida assim, não. Daniel, mesmo escravo, foi honrado governador. Mesmo no fogo, foi livrado pelo anjo. Mesmo na cova, foi livrado dos leões. É um colecionador de milagres. A nossa visão não tem que estar na batalha, a nossa visão tem que estar na vitória. Se você hoje está na cova dos leões, você vai dizer, eu estou num momento difícil. Estou num momento de perseguição, eu estou num momento difícil, Raquel. Eu estou num momento onde parece que eu não estou vendo saída. Você vai aprender com Daniel. Primeiro, meu filho, tem pecado? Vá se confessar. Confesse teus pecados, procura um sacerdote. Vai se limpar do pecado. Larga aquilo que está sujando a sua vida, a sua alma, a sua trajetória. Arrepende, limpa. Por quê? Porque Deus, quando você está em pecado, Deus está aqui querendo te abençoar. Deus está aqui igual o pobre do rei chorando. Deus está aqui chorando. Ai meu Deus, arruma algum jeito desse homem aprender. Ai, Deus, meu Deus, né? Ai, eu mesmo. Deus está aqui como esse rei chorando. Mas ele não pode agir por quê? Porque você saiu debaixo dele, da proteção. Você saiu debaixo da proteção. Então ele não pode fazer nada por você. Você fez algo que te tirou. Quando você se confessa, quando você tira aquele pecado, você volta para debaixo da proteção. E aqui ele te cobre de proteção. Não importa o que fizerem com você. Não importa a batalha. Se você estiver vivendo uma vida reta, de confissão, toda vez que eu estou passando por uma provação ou que a nossa comunidade está passando por provação, o que a gente faz? Semana penitencial.
Quando a gente começa a passar por uma aprovação, a primeira coisa que eu faço, vamos analisar, meus filhos, se não tem pecado. Eu já decreto semana penitencial. Por quê? As batalhas sempre vão vir, mas a gente tem que estar posicionado na batalha, sem pecado e em louvor. Sem pecado e em louvor. Daniel estava posicionado. E aí, meu amado, minha amada, olha o que Daniel responde. Viva o rei para sempre! Meu Deus, mandou seu anjo para fechar as bocas dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Olha lá, os leões ficaram igual o gatinho. Pois diante dele foi encontrada em mim a justiça, mas também contra ti, ó rei, nenhum crime eu cometi. Tá vendo? Não foi encontrado pecado. Nenhum crime eu cometi. O rei se alegrou, gente, de uma sobremaneira. Tá aqui na palavra, não sou eu que estou falando, não. O rei se alegrou, deu a ordem rápido, tira Daniel daí, porque não vai adiantar não, minha gente. Os leões não querem ele, não vão comer ele. Quando tiraram Daniel, não encontraram nem um arranhão sequer, pois ele havia confiado no seu Deus. Então, o rei mandou trazer aqueles que acusaram a Daniel. E aqui isso que é forte. Aliás, tudo é forte. O rei mandou então trazer esses indivíduos que tinham acusado Daniel. E eles foram atirados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres. Para quê? Para você entender uma coisa. Quando você comete um pecado, você, seus filhos, sua geração está sendo amaldiçoada junta. Entendeu? Ao mesmo tempo, quando você se purifica e você busca a retidão no Senhor, a sua geração também está sendo abençoada. Então, por isso que a palavra diz, foram eles, seus filhos e suas mulheres. Antes que chegassem ao fundo da cova, os leões já foram os agarrando e esmigalhando seus ossos. Quer dizer, por que eles não comeram Daniel? Por quê? Deus livrou Daniel da cova dos leões. Entenda isso. Deus livrou Daniel porque ele se posicionou, meu filho. Porque ele se posicionou, minha filha. É assim que Deus quer fazer com você. O Senhor está te levantando nessa batalha. O Senhor te trouxe aqui, pode ser que você esteja assim, Raquel, eu estava a ponto de cometer uma loucura. Eu estava a ponto de tirar a minha vida, porque eu não estava suportando esse término de relacionamento, porque eu não estava suportando essa dívida, porque eu não estava suportando essa situação, porque eu não estava suportando esse luto. Mas Deus te colocou aqui nessa live. Ele está dizendo para você, não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Olha para a cruz, confia nele, ele tudo fará. Ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, creia nisso. Pelo poder da oração, a tua vida vai mudar, você vai ser erguido, vai ser levantado. Da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão. Pelo poder. Olha para o teu Senhor, olha para a cruz do Senhor e declara forte: quem impedirá? Quem impedirá? Ergue teu braço para a cruz do Senhor e declara: